Olá, a pergunta que vai orientar esse vídeo é a seguinte: em que medida o Espiritismo entende as paixões como um obstáculo para a realização espiritual da criatura? Para iniciar, nós podemos dizer que o Espiritismo, sendo uma cosmovisão eminentemente religiosa, ele tem como objetivo supremo a realização espiritual da criatura. E essa realização espiritual consiste numa íntima união do ser finito com o ser infinito, do homem com Deus. Isto está muito bem designado na pergunta 1009, onde Paulo, o apóstolo, começa dizendo o seguinte: gravitar para a unidade divina. Este é o objetivo da humanidade. Então, o Espiritismo e toda a sua cosmovisão está a serviço desta meta existencial suprema, deste magno destino humano, né? Agora, os caminhos pelos quais isto pode ser realizado dentro da cosmovisão espírita, na verdade, é só um caminho. É o caminho da caridade, é a soteriologia de Jesus propriamente dita, que designa que a caridade está acima de toda e qualquer ortodoxia, que só a caridade de fato pode salvar a criatura, ou seja, pode fazê-la realmente entrar na posse da vida eterna com Deus. O caminho, então, que o Espiritismo aponta é o da perfeição moral. Esse termo perfeição moral é também um capítulo do próprio livro dos Espíritos. Lá tem o capítulo A Perfeição Moral. E ali é estudado o problema das paixões. A paixão, então, é designada na questão 907 através da seguinte pergunta: o princípio das paixões, sendo natural, é um mal em si mesmo? Resposta: não. A paixão está no excesso provocado pela vontade, pois o princípio foi dado ao homem para o bem e as paixões podem conduzi-lo a grandes coisas. O abuso a que ele se entrega é que causa o mal. Então, dentro de uma perspectiva filosófica, de análise dos termos, dos conceitos, nós podemos ver que há dois conceitos de paixão, propriamente dito. Um mais genérico e um mais específico. A paixão, no sentido mais genérico, é o que nós podemos designar de paixão natural, ou de necessidades naturais. Ora, com efeito, as paixões são aquilo que nós sofremos, pelo qual somos afetados, né? Todos os seres da natureza, inclusive nós, temos a capacidade de receber as impressões do meio externo. Nisso consiste, então, a sensibilidade. Através da sensibilidade somos afetados por ações exteriores. Toda paixão é uma ação pela qual sofremos os efeitos. É uma ação provocada pelo meio exterior e também pelo próprio corpo. O corpo tem o seu modus operandi de ser e ele provoca certas sensações, certos sentimentos na alma, que está intimamente unida com ele. Mas a causa imediata dessas sensações, desses sentimentos, são o corpo. Nesse sentido, então, é que nós podemos designar que a ação do corpo é uma paixão para aquele que sofre, no caso, a nossa alma. Nesse sentido, então, a paixão ela é um bem em si mesmo, e não um mal, porque ela está dentro das condições providenciais da existência. Esse termo é muito importante. Condição providencial da existência quer dizer que elas são determinadas pelos desígnios de Deus. Deus determinou esse modus operandi do mundo natural ao qual nós pertencemos. Então é natural nós sofrermos paixões. E elas têm um papel importante na manutenção dos organismos vivos. Por exemplo, o fenômeno da fome, a paixão da fome. Quando somos afetados pela sensação da fome provocada pelo nosso corpo, então ela nos impele a satisfazê-la, buscando então os alimentos necessários que possam aplacar essa sensação. Fazendo isso, nós estamos mantendo a saúde do corpo e a vida
do corpo. Então, aí nós vemos um modus operandi, né, determinado pelas condições providenciais da existência. E nesse sentido, a paixão não é um mal em si mesmo, né? Onde está o mal? No abuso, no excesso da paixão, que é oriundo então da própria vontade do espírito. Porque toda paixão, quando nós observamos o fenômeno da paixão, quando ela é satisfeita, ela dá uma sensação de agradabilidade. O fenômeno da fome, quando satisfeito, é acompanhado de uma agradabilidade. O do sono, da reprodução, com o instinto da libido que liberta, tudo tem uma certa sensação de prazer. O espírito, usufruindo, sentindo essa sensação prazerosa, pode naturalmente também se apegar a isso. E aí, através desse apego ao prazer oriundo da satisfação das paixões, ele, com a sua própria vontade, com os recursos morais que são intrínsecos ao seu ser espiritual, ele pode então exceder os limites naturais da paixão. Ela tem um limite a ser satisfeito dentro de uma economia orgânica. O abuso desses limites é oriundo da vontade do espírito encarnado. Então aí se encontra o excesso propriamente dito do princípio natural, e aí está então a designação do outro conceito de paixão, que é a paixão moral propriamente dita, e é com a qual o espiritismo vai tratar, e é com a qual vai estabelecer o campo de batalha do espírito na carne, né? O excesso das paixões, o abuso das necessidades naturais, é propriamente, então, a paixão moral, no termo mais específico e filosófico da questão, né? Aí está todo o problema, porque então aliena o espírito na matéria, e ele materializa-se cada vez mais, embrutece-se, por assim dizer, e isso é então um grande obstáculo para aquela realização suprema, que é a união do espírito com Deus, né? Tal como designa o apóstolo Paulo na questão 1009, como foi citado. Então, sendo o espiritismo essa cosmovisão eminentemente religiosa, ele também traz em seu seio uma doutrina ascética, práticas ascéticas, um ascetismo. Só que esse ascetismo, que são exercícios espirituais, ele não visa de maneira primordial nenhuma contemplação, nenhuma espécie de fenômeno místico, de experiência mística, nem estados de êxtase, embora ele explique esses estados de êxtase e de emancipação da alma através das leis que regem a vida do espírito e do perispírito. Mas o específico do ascetismo que está contido na cosmovisão espírita é que ele se caracteriza sobretudo pela batalha moral, pela conquista das virtudes morais. Nesse capítulo da perfeição moral, ele é encerrado com uma questão sobre o conhecimento de si mesmo. E quem dá a resposta é o Espírito Santo Agostinho. Santo Agostinho é reconhecido pela tradição católica como um doutor da Igreja, mas para nós ele é também um grande e importante mestre da vida espiritual, da vida moral, da vida interior do homem interior, propriamente dito. E ele, dentro dessa mensagem, ele especifica ali os exercícios espirituais necessários para a fortificação do espírito. E esses exercícios espirituais, eles também não estão visando nenhum estado místico, nenhum estado de emancipação da alma propriamente dito, ou de êxtase. Não. Eles estão visando, sobretudo, a necessidade de superar os vícios oriundos do egoísmo e do orgulho. Tanto que ele recomenda uma anamnese diária. Ele recomenda uma análise pormenorizada à noite, num exercício de recolhimento, de exame profundo do nosso comportamento. E como o nosso comportamento feriu a lei do amor, a lei da caridade para com o próximo. Aí está então todo o cerne do ascetismo espírita, né? Do ascetismo dentro da cosmovisão espírita. Porque mesmo a criatura de vez em quando tendo experiências místicas ou experiências de emancipação da alma, isso não vai lhe conferir de fato uma íntima
comunhão com Deus e com a comunidade dos espíritos puros. Somente um espírito também purificado no amor, na caridade, na justiça, pode de fato adentrar na posse da vida eterna, né? Como o próprio Jesus designa na sua soteriologia. Assim nós vemos então essa especificidade do espiritismo no campo do ascetismo, né? Ele também convoca a criatura para uma vida espiritual intensa, mas sobretudo para uma realização moral que permita o primado do espírito sobre toda a carne, porque a própria definição de espírito puro quer dizer que é o espírito que já não tem mais nenhuma influência da matéria. Então é o poderio do espírito sobre toda a matéria e sobre todas as paixões que porventura possam ter origem no corpo, né? Então é isso. Muito obrigado.